Meus amores, boa tarde, espero-vos bem. Hoje venho conversar um pouco convosco sobre a ansiedade e a depressão. Mas para falar da ansiedade e da depressão, também vou ter que falar na agorafobia e no burnout, que regra geral não são muito referidos quando nos diagnosticam casos de uma coisa ou outra. Basicamente, uma situação de ansiedade é quando a pessoa vive presa aos seus medos, não é? A pessoa não confia, vive presa aos seus medos, está sempre a ponderar e a lembrar-se de coisas do passado que viveu ou que outras pessoas viveram. E como tal desenvolve um sistema ansioso, uma resposta ansiosa que lhe faz ter medo de coisas desconhecidas. Porque ela vive, a sua imaginação é tão criativa, e aqui é importante referir uma coisa. Eu há muitos anos que digo que a imaginação é a linguagem da alma. E efetivamente é. Mas quando a linguagem da alma, quando a nossa imaginação está ao serviço do medo, aí já não é a linguagem da alma, é mesmo a comunicação do ego e dos nossos medos mais profundos. Então é muito importante termos esta distinção antes de continuarmos a falar da ansiedade ou da depressão. Mas estava-vos a dizer que uma pessoa que está em ansiedade, ela tem medo às vezes de coisas que não fazem, que ela nem sabe explicar. Porquê? Porque está sempre no passado, no que viveu, no que outros viveram, e depois está sempre à procura de confirmar os seus medos. Regra geral não consegue fazer, mas essa ansiedade causa-lhe um grau de exigência tão grande em si mesma que acaba por não conseguir sair dessa situação, porque a ansiedade também gera muitas vezes perfeccionismo. E porquê? Porque uma pessoa ansiosa também foi aquela que, enquanto criança ou adolescente, desenvolveu uma grande responsabilidade. Por um lado, sentiu-se rejeitado também pela parte materna. Por outro lado, desenvolveu uma responsabilidade de achar que tem de cumprir com as expectativas que a própria criança criou na sua cabeça para ser amada e para ajudar a mãe, ok? Para ajudar para a mãe poder ser feliz. E aqui há vários convites a fazer. Primeiro de tudo, temos de perceber que nós não somos responsáveis pelo outro. E efetivamente, os nossos progenitores, cada um e nós próprios, só fazemos aquilo que sabemos fazer a determinado momento. E cada um age o melhor que sabe. Mas muitas vezes a ansiedade, e era nisto que eu queria focar, está muito ligada também à agorafobia, que é uma coisa que não é falada frequentemente. E a agorafobia é uma fobia do presente, do agora, que leva a pessoa a isolar-se, a ter medo de locais públicos, a ter medo de sair. Em casos extremos, a pessoa pode mesmo arranjar formas, todas as formas e mais algumas, de se boicotar para se impedir de sair de casa e de se relacionar. E, e essa patologia não é uma patologia, está fundada nos medos. Ou seja, é uma pessoa que não confia. Não confia nos outros, não confia em si, nem tampouco consegue confiar no divino. Ou seja, o agora é onde quer fugir do momento presente. Acaba por viver no passado, que não lhe traz benefícios nenhuns e não se permite viver o presente, que é onde pode efetivamente criar uma nova realidade. E depois projeta no futuro anseios que também não consegue criar. Porquê? Porque não consegue viver o agora. Então está sempre preso aos seus próprios pânicos. Está bem? Vamos lá ver se eu consigo articular isto tudo de uma forma alinhada, sem me esquecer de nada. Vamos ver o que é que vem. Agora o sistema, a depressão. A depressão conduz também a um isolamento profundo. A pessoa que entra em depressão, e há aqui vários tipos de depressão. Eu vou falar da depressão psicótica, porque quando há uma depressão causada por uma situação da vida que foi traumática, né? Quando há uma depressão que foi causada por uma situação da vida que foi profundamente traumática, isso mais uma situação de ansiedade, é uma depressão em resposta a uma dada situação. Isso pode ser a perda de um ente querido, pode ser
um acidente, um divórcio, seja o que for. Mas o que é que acontece aqui? Quando a depressão é psicótica, e depois já vamos falar nas outras depressões, quando a depressão é psicótica, a pessoa tinha grandes conflitos também com os seus progenitores, porque nestas coisas vêm pelo aquilo que nós vivemos na nossa infância, mas é importante percebermos que fomos nós que escolhemos os nossos progenitores. Fomos nós que escolhemos o nosso pai e a nossa mãe. Não foram eles que nos escolheram, eles aceitaram-nos. E nós escolhemos-los porque sabíamos à partida, em alma, que eles nos iam trazer os desafios que nós precisamos para podermos resgatar o divino em nós. E só quando nós passamos pelos desafios mais profundos é que nós efetivamente nos podemos resgatar o divino. Porque aí temos a consciência profunda de ambos os lados da questão e permitimos-nos focar-nos na nossa luz e no amor. É isso que nos faz, em situações extremas, quando nos sentimos que estamos abaixo do chão, como eu me senti muitas vezes, respirarmos, e muitas vezes ainda há tendências suicidas, porque há pessoas que têm essas tendências, e uma pessoa que tem tendências suicidas é uma pessoa que tem necessidade que alguma parte dela morra, mas também tem um imenso medo da morte. E a pessoa depressiva também é a mesma coisa. A pessoa depressiva tem um imenso medo de morrer e tem um imenso medo de sofrer, mas acaba por criar uma situação à sua volta que aprende nessa mesma vibração e nessa mesma circunstância. Porque é isso que os nossos medos fazem. Eles criam a realidade que nós mais tememos para vivermos. Para irmos além do medo, temos de criar uma realidade diferente e temos de nos permitir sair daí. Mas estava-vos eu a falar da depressão, porque efetivamente em jovem, quem desenvolve, sobretudo a depressão psicótica, em jovem sentiu-se abandonado, sentiu-se rejeitado, sentiu-se humilhado, sentiu-se a mais. E se por um lado não, ele vai desenvolvendo um ressentimento, uma raiva e um ódio para com esses progenitores. E com a medida que vai crescendo, esses sentimentos que nutre pelos seus progenitores também procura a todo o custo escondê-los dentro de si. Então é uma bomba relógio, porque não quer aceitar que é capaz de nutrir esses pensamentos. E então muitas vezes vai acabar por transferir essas emoções para o companheiro ou para a companheira do sexo oposto. Ok? Porquê? Porque faz a identificação energética da situação. Agora imaginando que o companheiro ou a companheira acaba por ter uma situação e acaba por desencarnar. Aí o caso torna-se ainda mais complexo, porque a pessoa vive a raiva, vive a vergonha, vive o ódio que sentiu pelo progenitor e não foi capaz de lidar, e depois vive a mágoa da perda e a dor de ter transferido isso, mesmo que inconscientemente, para quem estava ao lado, ou seja, desenvolve a culpa. E isso é uma autêntica pescadinha de rabo na boca, em que nós vamos alimentando o desenrolar da situação e simplesmente não nos permitimos perceber que todos nós temos qualidades e, como eu costumo dizer, todos nós temos vicissitudes. O que é que isto é? O que é que isto quer dizer? As vicissitudes é o equilíbrio entre os vícios e as virtudes. E todos nós temos vícios e todos nós temos virtudes. Não há ninguém perfeito. Mas a pessoa que sofreu muito em criança ou adolescente, que se sentiu ameaçado de várias formas, tem muita dificuldade em reconhecer o seu próprio amor próprio. Então projeta nos outros toda a responsabilidade das suas próprias situações. É também uma pessoa, estou a falar das pessoas depressivas, psicóticas, que acham que os outros todos é que têm que mudar. Ela não tem que fazer nada para mudar. E quer que os outros a ajudem. Mas depois também não aceita ajuda. Ela pede ajuda, quer ajuda, quando a ajuda se manifesta, esquece, eu não quero ajuda de ninguém. Então é importante que as pessoas que estão à volta percebam
que cabe-lhes ser muito assertivas, e quem estiver a ouvir isto, que lide com pessoas depressivas, psicóticas, sim, e maníaco-depressivas, que é muito importante serem assertivos e fazer-lhes mostrar, fazer-lhes acreditar e dar-lhes a conhecer que só podem mudar e só podem ter uma vida diferente se efetivamente quiserem fazerem por isso, porque não há ninguém de fora que tenha essa responsabilidade. Muitas vezes a depressão também está muito confundida com o burnout. O burnout está mais aplicado ao contexto laboral. É uma depressão que impede a pessoa de estar no seu local de trabalho. E aí, mais uma vez, há uma relação com a mãe. A pessoa quis tanto proteger e mostrar o seu próprio valor que começa a entrar num estado de competição com o progenitor sem se dar conta. Então quer ser a melhor, quer trabalhar, fazer além das suas próprias necessidades e depois sente-se sempre muito magoada porque ninguém reconhece o que faz. E eu aqui reconheço muito neste processo porque eu passei por este processo também. E depois fica muito magoada porque acha sempre que ninguém vai reconhecer, então faz, e aí acaba por confundir o ser com o fazer. E é muito importante perceber, que tem de suprir as suas próprias necessidades primeiro. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio. O suprir as nossas necessidades só se torna egoísmo quando colocamos as nossas necessidades à frente dos outros, prejudicando-os conscientemente e intencionalmente. Quando nós estamos a saber dizer não, quando colocamos os nossos limites, quando somos capazes de afirmar o que para nós está aceitável ou não, quando somos capazes de dizer, não, eu já estou a ajudar, não posso mais. Porque, regra geral, a pessoa que entra em burnout e a pessoa depressiva também acha que tem que suprir as necessidades de todos. Porque sentiu que não lhe supriram as suas. Então quer ser aceite e entra em empatia. E quanto mais entra em empatia, mais desenvolve o seu próprio estigma. E estou a falar, agora falei da depressão que até pode ser confundida com a ansiedade. A depressão psicótica é um pouco diferente. Okay? A depressão psicótica temos que ser muito assertivos. Muito diretivos e não vale mesmo a pena pôr paninhos quentes, ok? Não vale, como aqui alguém diz, não, os paninhos quentes nunca são a solução. A pessoa tem, e isto é válido para todos. Eu ainda ontem recebi uma mensagem de uma pessoa que ainda nem sequer tive a oportunidade de responder e sou sincera, abri e já não sei onde é que está, porque muitas vezes isso acontece, eu recebo tantas mensagens, quando abro não tenho a oportunidade de responder naquela altura e depois às vezes não consigo responder, em que me dizia que já tinha salvo não sei, 2 pessoas, ou não sei quantas pessoas. Nós não salvamos ninguém. Tal como o curador não cura ninguém. O terapeuta não está cá para curar ninguém. Nenhum de vocês é salvador de ninguém, nem eu, nem ninguém é salvador de ninguém. A única coisa que nós podemos fazer é, em presença, emanarmos amor, compaixão e assistirmos com ferramentas, se as soubermos e se as tivermos, que possam ajudar a empoderar o outro. Mas em toda e qualquer circunstância, seja saúde, seja emocional, seja geracional, só a pessoa avisada, a pessoa que está a viver a situação, só cada um de nós é que pode escolher mudar-se a si mesmo. É um processo que vem de dentro. Sempre que alguém vos diz, vem falar comigo que eu curte, ou que eu vou curar todas as tuas mazelas, está-vos a mentir com os dentes todos. Isso não é possível. E não coloquem também, porque há muitas pessoas que gostam de fazer isso, e ainda bem que esta é uma página de saúde, não coloquem a responsabilidade da vossa saúde ou da vossa doença nos ombros de ninguém. Porque o único responsável sou eu, és tu, é cada um de nós. Então, nestas situações que eu estive a referir, eu referi muito brevemente, não dá para estar a falar de todas as patologias, porque obviamente, para entrar mais a fundo na ansiedade, na agorafobia, na depressão ou no burnout, obviamente tem que se ter uma conversa com a pessoa, tem que se sentir a pessoa, tem que se perceber o que é que se passa. Dei-vos os traços gerais.
Agora, para além da transformação que a pessoa pode fazer no seu íntimo, passando a escolher-se, e aí o amor próprio, como eu vos estava a dizer, é essencial. Como é que uma pessoa que está em depressão acolhe-se? Eu fico. Quando as pessoas. Ah, esta. Quando eu recuso uma chamada e a pessoa continua a insistir, às vezes tira-me do sério, porque se eu recusei é porque não posso atender, certo? Mas pronto. Mas isto para vos dizer, que agora, e depois perco o meu raciocínio. Isto para vos dizer que para nós sairmos de qualquer situação, ansiedade, depressão, agorafobia, anorexia, bulimia, obesidade, magreza excessiva, diabetes, eu vou falar sobre esse assunto depois, os problemas cardíacos, eu também virei falar sobre eles, as questões hormonais, seja qual for, as questões do fígado, as questões hepáticas, as questões do pâncreas, o colesterol, tudo isso tem razões emocionais. Não há nada no nosso campo, no nosso corpo físico que não se manifeste porque antes houve uma crença que alimentou essa manifestação no corpo físico. Porque o nosso corpo físico foi concebido para se autorregular, para manter o seu estado de funcionamento sinergético, em sinergia perfeita. Todos os organismos. Mas ainda estejam aí. E estava-vos eu a dizer que qualquer situação que nos ocorre tem como base uma emoção, uma crença, pensamentos que nós criamos dentro de nós próprios. É a nossa realidade mental que vai criar isso no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e manifestar, obviamente, um desequilíbrio para com a nossa intuição e com o nosso instinto, ok? Não foi fácil voltar. Isto estava a ver que não conseguia, com a chamada a entrar eu não consegui cortar logo. Mas isto para vos dizer que está aqui alguém a contar que já salvou mãe e filha que se estavam a matar. E acho que a mãe estava com grande depressão primeiro, foi com calmantes e depois ia matar-se com o gás do carro. E eu passei e vi e chamei a polícia. Foi há um ano. Minha querida, tu não salvaste ninguém. Mais uma vez. Aquela pessoa estava a ter aquela atitude porque estava em desespero, mas no fundo de si mesma não queria ter aquela atitude. Então surgiu uma intervenção no plano físico que permitiu que essa atitude não seguisse em frente. Mas a pessoa, apesar de estar em desespero e em desnorte, estava em crença de que não queria manifestar isso, senão tu não podias ter impedido nada. Ok? Isto é o mesmo para as pessoas que se tentam suicidar e não conseguem. A pessoa só não se consegue suicidar porque ainda não chegou o seu momento, porque não é a sua hora. E porque no fundo sabe disso, ela faz por isso. Aliás, eu até já vos contei, há cerca de 2 anos, partilharam comigo o caso de uma menina, uma jovem, uma adolescente, que foi para as escarpas da Ericeira. Vocês sabem como aquelas escarpas são agudas? Atirou-se da escarpa lá para baixo. Partiu simplesmente algumas costelas. Ok? E atirou-se não sei quantos metros. Não era o momento dela. E quando não é o nosso momento, o divino encarrega-se de colocar no nosso caminho a intervenção divina sobre várias formas. E aí, quando a intervenção divina se manifesta em corpo físico, é alguém que intercede, que interfere, porque tem permissão para. Isto é o mesmo com o que se passou no outro dia com a pomba que eu soltei do telhado. A pomba não ficou ali porque eu decidi pôr-me a fazer malabarismos e cortar a corda. Porque estava em casa naquele dia. Porque ouvi o barulho. E quando fui para tirar a pomba, ela estava a esbracejar por todo lado. E eu ainda pensei, bem, se ela continua assim, eu não consigo cortar nada.
Então tive que telepaticamente conversar com ela e dizer-te: se queres ser solta, ali, acalma-te, senão eu não te posso assistir. E a pomba acalmou e eu pude cortar o fio. Mas o outro tem que dar a sua intenção. As intenções são dadas num campo energético. Ok? Eu também podia dizer que há uns anos salvei alunos meus de suicidarem. Eu não salvei. Eu tenho perfeita consciência disso. E tive vários alunos que, em momentos extremos, me telefonavam quando tinham decidido que se iam suicidar. Tive uma que então fez-lo várias vezes, quando tinha essa intenção, estava nos sítios ermos para ninguém dar com ela e fazer as coisas, ok? E ela simplesmente, às vezes lembrou-se de mim e ligava-me. E eu estava em casa naquele dia. Podia não estar. Porque o divino interligou as energias para que eu estivesse presente, porque efetivamente ela não estava preparada para morrer ainda, não era a hora dela e não queria. Mas eu não fui responsável. Nós atraímos-nos uma à outra. Tal como se costuma dizer que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E todos somos mestres um do outro. Vamos de uma vez por todas ter profunda consciência disto, porque não há aqui salvadores. Porque enquanto continuarmos a acreditar no Salvador e que somos salvadores dos outros, continuamos a alimentar também o eixo vítima e agressor. Porque aquele que salva também se acha vítima e também acha que os outros estão a agredir. E o outro do outro lado vai achar a mesma coisa. Este é um triângulo que nos cabe desconstruir, ressignificar com o amor próprio. Percebendo que todas as experiências vêm e acontecem em tempo divino. Porque efetivamente houve esses acordos de alma. E eu também já vos disse várias vezes em direto que não há ninguém que não se cruze connosco, até no supermercado, que em alma não tenha havido esse acordo. Senão nunca vai estar em contacto com essa pessoa. Se nós somos 8 bilhões e tal, porque é que só havemos de ver alguns? Não é só porque não viajamos, é porque escolhemos nascer naquele sítio. E quando viajarmos, vamos escolher estar com outros. E é o com uns, não é com outros. É a intenção de alma que foi manifesta para que se cumpram todos os propósitos divinos mais elevados. Ok? A questão aqui a referir de quem tem depressão desde os 12 anos e trabalhou imenso sozinha e diz que não tem um ponto, uma vírgula a apontar aos pais, foi algo que aconteceu quando eras muito bebé, minha querida. Até pode ser um trauma que ficou do útero, está bem? E não tens consciência dele. E quanto menos tens consciência dele, porque não o consegues assumir, porque a depressão também leva a isso. A nossa culpa de podermos ter sentimentos para com aquele que achamos que até nem nos fez nada, aumenta o sintoma depressivo. Então o processo aí é perceber que quer que seja que tenha acontecido, ocorreu em amor maior. E ocorreu com a tua intervenção e a tua intenção. A tua escolha. Então, eu aconselho-vos, eu não posso aconselhar nada, mas posso-vos dizer que além de fazerem, é uma sugestão, além de dizerem eu amo, eu aceito, eu perdoo, eu honro, eu mereço, eu sou, e dizê-lo várias vezes, ou criarem o vosso mantra, tal e qual como eu já criei o meu e partilhei convosco, pratiquem ou afirmem o decreto do perdão. Se forem à minha página na sua viagem ao centro do eu, aliás, eu já tinha dito que ia colocar aqui os decretos no Ana Sou Saúde, ainda não o fiz. Assim que eu conseguir, eu vou fazê-lo. Porque se vocês fizerem os decretos e encontram na minha página no YouTube, em Ana Sou, um vídeo com decretos. Okay? Decretos para fazer 33 dias seguidos. Vários decretos. Que eu digo-os. Podem ouvir e fazer comigo e dizer comigo durante 33 dias seguidos. Ok? Durante 33 dias seguidos.
E isto só para criar um hábito, porque muitas vezes quando estamos em situações profundas de ausência de amor próprio, de rejeição, de culpa, de vergonha, de ressentimento, de raiva, não temos a consciência da energia que estamos a projetar. E como tal, quando vamos fazer um decreto, continuamos com as crenças ali embaixo e dizemos as palavras por dizer. É por isso que há muitas pessoas que muitas vezes me dizem: Oh Ana, mas eu digo ao espelho, eu amo, eu aceito, eu perdoo, eu honro, eu mereço, eu sou, e não faz nada. E eu não sinto nada. Porquê? Porque só estão a dizer as palavras. Só estão a papaguear palavras. E se quiserem papaguear mantras, papagueiem os mantras. Agora, isso não vai fazer nada dentro de vós. Agora, ser capaz de se olharem ao espelho, olho no olho, mesmo, e permitirem-se fragilizar em cada palavra. Eu amo-me. Eu aceito-me. Eu honro-me. Eu mereço. Eu sou. Eu amo-me. Eu aceito-me. Eu honro-me. Eu mereço. Eu sou. Eu amo-me. Eu aceito-me. Eu perdoo-me. Eu honro-me. Eu mereço. Eu sou. Se vocês forem capazes de o dizer com toda a presença, com todo o amor, com toda a consciência, certamente que vão sentir os efeitos. E se forem capazes de o dizer para aqueles que estão na vossa vida e que têm ressentimentos, reconhecidos ou não, também vão sentir as diferenças. Tal como fazer um decreto. Eu perdoo todos aqueles que me magoaram em todas as linhas de tempo. Eu perdoo-me por ter magoado, ferido, inconsciente ou inconscientemente. Tal. Tem o decreto. Nesse vídeo, quem não quiser ir ler, pode ir ao vídeo e eu colocar o vídeo todos os dias até antes de dormir. Adormecer a ouvir os decretos. Porque a energia vai ficar a atuar. Eu digo muitas vezes às pessoas que tiram formação comigo: se adormecerem, abençoado adormecer. Permitam-se depois ouvir a aula enquanto estão a fazer outra coisa qualquer no outro dia, para terem consciência do que foi dito. Porque quando nós nos adormecemos nessas circunstâncias, o nosso ego é desativado e vamos receber os efeitos da energia. É a nossa alma que vai comunicar com os nossos corpos. E aí tudo se vai manifestar. E mesmo tendo adormecido, são imensas as pessoas que me dão testemunho, que ao longo do dia começam a perceber que têm reações diferentes, que já não estão reativos, que já têm mais calma, que já têm outra percepção. E quando depois vão ouvir a aula, percebem: ok, então foi isto que foi dito. Então por que não ouvir o vídeo dos decretos para 33 dias? Eu depois até posso deixar aqui o link nos comentários. Antes de adormecer com fones. Olha, de certeza que vão dormir bem. Olha, se calhar também tenho que fazer isso. Passar-me a ouvir antes de dormir. Se calhar ganhei uma seca, porque eu não... estar-me a ouvir é um bocado estranho. Estou a brincar e não tenho nada que estar a brincar à minha custa. Quer dizer, é bom brincar, mas sempre com amor. Ok? Senão estamos a criar essas realidades em nós. Está aqui alguém a dizer que tem intolerâncias aos alimentos. Eu vou ver isso depois. Eu não consigo estar a acompanhar agora todos os vossos comentários. As intolerâncias é o nosso corpo, obviamente, a alertar-nos para alimentos que não nos são benéficos em determinada altura. Mas nenhuma intolerância se mantém para sempre, ok? As alergias mantêm-se. A intolerância não se mantém. Então, não criem vocês a intolerância no vosso corpo, alimentando a intolerância. Porque quando nós começamos a ter uma intolerância que não passa, somos nós que estamos a ser intolerantes com algo ou com alguém. Onde é que está a nossa intolerância aí? Está bem? E entretanto, já me perdi na ansiedade, na depressão, no burnout e na agorafobia.
Acima de tudo, percebam que estas circunstâncias têm a ver com o não confiarmos. Resumidamente, quem manifesta qualquer uma destas patologias, em alguma parte da sua vida deixou de confiar. Deixou de confiar em si, deixou de confiar no outro, e em quem é que nós mais depositamos a nossa confiança? É nos nossos progenitores, é no pai e na mãe. Qualquer circunstância que nós sentimos que tenha sido um atentado à nossa segurança, ou um abandono, por exemplo, até uma coisa no berço, a criança acordar, estar com a fralda suja, ficar a chorar imenso tempo e a mãe ou o pai, ou porque a mãe está exausta de cansaço e acabou por adormecer noutro sítio e não conseguiu ouvir logo, a criança, aquele tempo todo que está ali, pode desenvolver essa síndrome de rejeição. Ou até uma criança que foi concebida num útero que antes de a ter, teve um aborto. A criança pode ir buscar, porque tudo fica registado no útero, a criança pode facilmente ir buscar a energia do aborto que ocorreu antes. Daquele ser que se sentiu rejeitado, que se sentiu abortado. Mas, obviamente, foi a criança que escolheu aquele útero, que escolheu passar por essa experiência, ter esse pai e ter essa mãe. E só tem de perceber que cada um só faz o melhor que sabe em determinado momento, tal como eu só faço o melhor que sei em determinado momento, tal como qualquer pessoa. Por isso, eu já várias vezes disse, ainda muito recentemente disse isso mais que uma vez, eu só posso prometer que vou voltar a errar. Seja o que isso for, porque as experiências vão-me trazer as experiências vão-me trazer situações em que os outros vão achar que eu estou a corresponder e em que os outros vão achar que eu os estou a magoar. Não é certo nem é errado, mas é essa a designação que nós damos à situação. É sobre essas designações que nós vivemos a realidade. Ok? E, obviamente, tomando consciência de todos estes processos, depois percebam que a suplementação adequada e o laboratório com quem eu estou em cooperação, inclusivamente tem um pacote de suplementos que está completamente vocacionado para a depressão e para a ansiedade, porque é uma das doenças da sociedade. E em verdade são cada vez mais até os adolescentes que estão a manifestar isso, até porque nós passamos por uma situação, estamos a passar e passamos por uma situação de pandemia. E são muitas as pessoas que lidaram muito mal com a pandemia. E então estão agora a desenvolver ansiedades. Estão a desenvolver agorafobias. Estão com medo de tudo e mais alguma coisa. E depois ainda temos as notícias que são fantásticas, que alimentam isso tudo. E quanto mais nós nos permitimos intoxicar, mais vamos somatizar isso no nosso corpo físico. Ok? Então façam as vossas escolhas. Nutram-se com palavras, pensamentos, emoções e alimentos saudáveis e prescindam de todos os meios que vos podem intoxicar. E a intoxicação não vem só em alguma coisa que possam comer que vos cause intolerância. A intoxicação vem naqueles parasitas que nós alimentamos dentro da nossa cabeça com os nossos pensamentos. E vem também do que bebemos dos meios de comunicação social. Então, cabe-nos a nós sermos responsáveis, percebermos os processos que podemos ter a fazer. E como vocês sabem, eu tenho várias formações que vos podem assistir nesse processo. Cada qual irá saber quando é que é o seu tempo, se for o seu tempo. Se ele chegar, está tudo certo. Mas acima de tudo percebam que chegou o momento de se abrirem a confiar, a renderem-se ao fluir do universo. Porque quando nós não confiamos, estamos a contrair. Estamos a contrair, a ir contra. Estamos a ir contra o fluxo da vida. Somos nós que estamos a pôr o pedregulho na nossa capacidade e no nosso direito por nascimento de ser feliz. Porque todos nós nascemos com o direito intrínseco de viver beleza à frente, beleza atrás, beleza à nossa volta, beleza acima, beleza abaixo, beleza dentro e beleza fora. E quando vivemos e manifestamos beleza em todos esses campos, então somos felizes. E em quem é capaz de o fazer, só há saúde. Por isso o processo não é de cura, é de reequilíbrio, é de manifestar saúde.
e agora já estou aqui há algum tempo. Eu pensava que ia fazer um direto pequeno e fiz um direto longo. Todas as bênçãos, meus amores, todas as bênçãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Honro-vos profundamente. Até já.